Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 56, capítulo 15, versículos 56 até os 58. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu gostaria, antes de você se assentar, que você lesse comigo o tema do que eu quero compartilhar com você aqui hoje: vitória e recompensa. Você pode repetir esse tema? 1, 2, 3. Vitória e recompensa. Uma vez mais, qual o tema? Tome o seu assento com a sua Bíblia aberta, porque é sobre isso que eu quero falar com a igreja nessa noite. Sobre vitória e sobre recompensa. Igreja, ouvintes, pessoas que acompanham através das redes sociais, esse texto é poderosíssimo, esse texto é revelador. Eu quero compartilhar aqui algumas revelações e verdades contidas nesse texto, para que a gente venha ter compreensão e viver melhor aqui e também na eternidade. Vitória e recompensa. A Bíblia nos diz lá em Gênesis que quando Deus vai criar o homem, Ele faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois de falar que o homem teria a imagem e a semelhança de Deus, Deus complementa dando uma ordem. Preste atenção, é imperativo isso daqui: tenha ele domínio. E aí Deus continua dizendo: tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre as plantas, sobre tudo que tem no céu, na dimensão aqui e na terra. Deus, ele coloca domínio na mão do homem. No versículo 27, Deus fala que Deus criou, pois, o homem à sua imagem. E o homem aqui não é gênero, é homem, raça, porque fala que Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher. O homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos diz isso. E no versículo 28, logo em seguida, quando Deus fala que fez o homem imagem e semelhança e deu a ordem para que o homem tenha domínio, Deus diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Preste atenção nesse verbo. Deus manda o homem sujeitar a terra a ele. E uma vez mais, Deus continua dizendo: dominai. Amados, querer vencer não é pecado. Gostar de ganhar não é do inimigo. Nós fomos feitos para vencer, amém, amados? Aleluia. Deus cria o homem e coloca no ser humano a semelhança dele. E qual é a semelhança de Deus no homem? Dentre tantas, você é feito
para vencer. Deus cria o homem como cabeça e não cauda. Deus cria o ser humano para ter domínio, para dominar. É por isso que a gente gosta tanto de ganhar. Irmão, até naquele joguinho de peito de frango, quem já jogou peito de frango? Você sapeca ele lá na brasa, na chapa, esquenta ele, aí você fica olhando qual que é o mais grossinho. Esse. Aí já segura nele e chama alguém, vamos ver quem ganha. E na hora de torcer, você dá uma torcidinha assim para o do outro quebrar, porque ninguém quer perder. Deus colocou em nós o desejo de ganhar. Gente, quem falou para uma criança que é ruim perder? Mas eu não conheço um menino que sai pulando de alegria quando perde. Chora, emburra, fica magoado. Quem ensinou esse menino a querer ganhar? Por que a criança não sabe perder e não quer perder? Por quê? A semelhança de Deus em nós. Existe uma ordem de Deus para o ser humano, e a ordem de Deus para o ser humano é esta: domine, cresça, ganhe. Eu até hoje, nos altos do meu cinquentenário, em são juízo, alguém com as faculdades mentais normais, eu nunca vi alguém que solta foguete quando perde, que pula de alegria quando perde. Yes, que foi? Prestei o vestibular, toca aqui, passou não, fiquei fora, aleluia. Você conhece alguém que faz isso? Eu não. Pastor, eu tenho uma bênção para contar. O que foi? Teve uma gincana lá na escola, ganhou, não, perdemos em último lugar, aleluia. Eu nunca vi isso, irmão. O camarada nem fala que jogou. Não, estava por aí, ele perdeu, ele tem vergonha de falar. Porque Deus colocou em nós o desejo de vencer, irmãos, de dominar, de ser fecundo, de ter sucesso, de prosperar. Isso foi Deus quem colocou em nós. Aliás, eu vou dizer algo para vocês, olhem aqui. Diga assim: o céu é território de vencedor. Diga assim: derrotado nunca entrará no céu. Pastor, isso é uma heresia. Vai ler as cartas em Apocalipse. O final, o compromisso de Deus é só com o vencedor. Ao que vencer, eu vou dar do maná escondido. Ao que vencer, eu vou dar uma pedra com nome novo para ele, uma pedra branca. Ao que vencer, vai sentar comigo no trono. Ao que vencer, porque o céu é de vencedor. Amém, irmão? Diga aí para quem está do seu pai, irmão, o céu é de vencedor. O céu é território de quem vence. Aleluia. É de vencedor. Porque Deus colocou no homem o desejo de ganhar, irmãos. Na verdade, a gente trabalha, e é necessário, e domina quando a gente perde. É questão de necessidade. Mas ninguém fica feliz quando perde. Seja numa luta, seja num jogo, seja num campeonato, ninguém entra para perder. E na vida também é assim. Você não saiu para perder, você não nasceu para ser um derrotado, você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo. Amém? Quem concorda com isso aí, diga amém. Só que infelizmente, o pecado pegou a gente de jeito. E de dominadores e vencedores, nós passamos a ser derrotados e fracassados. O pecado fez isso conosco. Amados, pecar
é ir na contramão da vontade de Deus. Pecar é não acertar o alvo que Deus tem para nós. Aliás, a palavra pecado, na sua origem grega, significa errar o alvo. Deus nos fez para dominar, para ganhar, mas o pecado fez e faz de nós derrotados, fracassados, arruinados. Ainda que tenhamos em nós a imagem de Deus, o pecado nos torna perdedores. Tendo desejo de ganhar, nós perdemos. Tendo desejo de vencer, nós fracassamos. A Bíblia diz que nada pode nos afastar de Deus. Paulo escrevendo, ele diz assim: nada pode nos afastar do amor de Deus. E ele vai dizendo: nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem anjo, nem demônio, nem a morte, nem a espada, nem a nudez, nada nos afasta de Deus, nada, vírgula, a não ser o pecado. Irmãos, o pecado nos derrota. Quando a desobediência entra no nosso coração, nós fracassamos. A tragédia da raça humana chama-se pecado. A ruína do ser humano chama-se pecado. E no texto que nós lemos aqui, Paulo diz que o pecado é o aguilhão da morte. Olha lá, você leu. O aguilhão da morte é diga, o pecado é o aguilhão da morte. Pastor, não entendi nada, só está falando em língua estranha. O pecado é aguilhão da morte? Que isso? Eu conheço narguilé, eu conheço agulhão. Aguilhão? A maioria conhece, já viu, já leu e sabe o que é. Amados, aguilhão é uma vara com uma ponta afinada, geralmente de ferro, usada para tocar animais. É a vara, é o ferrão. Aguilhão é aquilo que o pecuarista usa para conduzir o gado. Isso é aguilhão. É aguilhão. Preste atenção aqui para você entender isso. A raça humana, como um rebanho, é tocada para a morte. E o que cutuca o ser humano para ele ir na direção do abismo chamado morte? Pecado. Toda vez que eu peco, eu dou um passo na direção da morte. E o pecado, ele instiga. Agora, diferente da vara de ferrão, que ela causa o movimento pela dor, o pecado, ele faz o ser humano andar na direção da morte, ou na busca do prazer, ou da fama, ou do lucro fácil, ou da riqueza, alguma coisa assim. O pecado vem de uma maneira tentadora, seja para me dar prazer, e naquele momento eu sou tentado pelo prazer, e é uma ferroada do aguilhão da morte que é o pecado, e eu digo, mas vai ser tão bom, mas eu quero, esse negócio aqui me deixa muito doido, essa garota, esse rapaz, esse negócio de casamento, e você quer saber de uma? Eu vou aproveitar a vida. E a raça humana vai sendo tocada. Eu queria que você imaginasse aquele rebanho dentro de um curral, e de repente alguém conduz eles para dentro da seringa. Você sabe o que eu estou falando? Com a vara de ferrão. E lá dentro da seringa conduz eles para aquele tronco, é tronco que chama?
não é aquele corredor estreito, e ele vai ali, toma vacina, toma remédio, pega fogo aqui, pega lá, e lá no final, a morte. O ferrão que Satanás conduz o homem para morrer, chama-se pecado. Toda vez que você peca, você está sendo ferroado pelo pecado, e você está dando um passo na direção do seu fracasso. É por isso que nós somos tão tentados. Aqui dentro tem tentação. Talvez a sua cabeça veio para este culto e Satanás jogou alguma tentação aí para você fazer hoje, amanhã ou depois. Porque quando você é tentado não é problema, mas quando você cai na tentação você peca. E quando você peca, você está caminhando na direção da morte. Pastor, todo mundo vai morrer. Não é essa morte que eu estou falando, é a morte eterna que eu estou falando. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Se nós soubéssemos disso, a gente vigiaria mais, para não pecar com os olhos. Ei, olha aqui para mim, onde você tem colocado esse olho seu, rapaz, moça, homem? Quando você para diante daquilo que te rouba a comunhão com o Espírito Santo, você está sendo ferroado pelo pecado, e inconsciente, você caminha marchando na direção do abismo, chamado morte eterna. Não interessa o quão religioso você seja, o pecado é o ferrão que conduz a raça humana, como um grande rebanho, para a morte eterna, mediante o pecado. Mas esse texto continua dizendo: graças a Deus. Olha que lindo, versículo 57. Graças a Deus, que nos dá Você nasceu para vencer, meu amado, mas contra o pecado você nunca vai triunfar. Ninguém dá conta de vencer o pecado. E é por isso que Paulo fala que, olha, o aguilhão da morte é o pecado. Logo, todo mundo está morto em pecado, em delito. Você peca porque o homem caiu em pecado. Mas Paulo para, e ele faz uma transição do versículo 56 para o 57, e ele fala assim: graças a Deus que nos dá a vitória. Pastor, vitória contra o quê? Contra o pecado. Só Deus pode dar a vitória contra o pecado. Graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia, Deus me dá a vitória, porque eu participo de uma igreja maravilhosa, porque a minha denominação é maravilhosa, porque o meu padroeiro é bom. Graças a Deus que me dá a vitória, porque a tradição que eu tenho na minha família me garante. Não, Deus me dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus o Senhor. Você pode dar todos os seus bens para uma entidade de caridade, isso não apaga o seu pecado. Você pode flagelar o seu corpo e nunca mais olhar para aquilo que te tenta, isso não perdoa o seu pecado. Deus te dá a vitória sobre o seu pecado, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é Pedro, não é Assembleia de Deus, não é Igreja Católica, não é Papa, não é pastor, não é padre, não é despacho na encruzilhada, não é patuá.
é sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O único que não pecou e que venceu a morte chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pastor, eu sou vitorioso. Eu nasci para vencer. Não, é verdade, você nasceu para vencer, mas você só vence se tiver na pessoa de Jesus Cristo. Amados, a Bíblia é muito clara. Nós é quem confundimos. Dízimo não salva. Dízimo mostra que eu estou envolvido com a obra de Deus e que eu tenho responsabilidade em ganhar almas. Mostra que eu não sou tão materialista ao ponto de querer tudo para mim, mas que eu sou grato para com Deus que me deu vitória sobre o pecado. Porque quem salva é Deus que dá a vitória, mediante Jesus Cristo. O meio do homem voltar a ser vitorioso, do jeito que ele foi projetado no Éden, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu tenho que confessar Jesus como meu Salvador. João capítulo 1 versículo 12 diz assim: todos aqueles que receberam Jesus e que creem no seu nome, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu aceito Jesus, o meu pecado é cravado na cruz, e o sangue puro e imaculado dele é aspergido sobre mim. E quando eu chegar diante de Deus, Ele não vai ver as mazelas do meu coração e da minha mente. Ele vai ver o sangue de Jesus Cristo na minha vida. Graças a Deus, que nos dá a vitória. Por Cristo Jesus, o Senhor. Quantos aqui têm uma aliança com Jesus? Irmãos, pecado é muito bom. Pecado é gostoso. Quem falar que não é, já virou anjo. Pecado é prazeroso, pecado dá lucro fácil, pecado é aquela coisa, só que é aquele ferrão que vai te levar para a morte. Quando a gente tem esse discernimento, você vê o banquete que a carne, que o mundo e que o diabo preparam para você, e você fala, é bom, mas tem veneno, vai me matar, não quero pecar contra o meu Deus. Eu tenho uma aliança com Jesus, e através de Jesus, eu tenho de volta a minha vitória. Você nasceu para vencer. Deus te fez com o DNA dele, para ter domínio. Mas você só vai vencer por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que é intermédio? Pastor Gils, pastor Alessandro, faz o favor, venham aqui. Fica de lá, pastor Alessandro. Pastor Gils, fica entre eu e o Alessandro. Eu estou de cá, o pastor Alessandro de lá. Entre nós está o pastor Gilson. Eu estou imóvel aqui, o pastor Alessandro lá. Eu só consigo entrar em contato com ele por intermédio. Pega na minha mão, pastor Gilson. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor. Ele pega na sua mão, obrigado. E Ele pega na mão do Deus Pai, e Ele te dá a vitória. Deixa eu te dizer, não é reencarnação que vai te colocar no céu, é Jesus. Quantos podem aplaudir Jesus nessa noite?
É por isso que ele disse: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por isso que Paulo diz: olha, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Você quer que eu desenhe ou você entendeu? É só Jesus que te dá a vitória, meu irmão. É só Jesus que perdoa pecado na sua vida. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero terminar aqui. Ok, o pecado é o ferrão que me leva para a morte. E é um ferrão prazeroso, viu? Lucrativo às vezes. Mas Deus me dá a vitória através de Jesus. Agora preste atenção aqui. Quando eu aceito Jesus, eu tenho a vitória sobre o pecado, sobre a morte. O pecado não me domina mais, a menos que eu queira. Mas Paulo escreve no versículo 58 assim: portanto, e eu te chamo a atenção para a palavra portanto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Uma outra versão fala constantes, aqui fala inabaláveis, e sempre abundantes em que, irmãos? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos terminar entendendo isso daqui? A palavra portanto é uma conjunção que liga o raciocínio anterior ao que vem. Vocês sabem disso. Está cheio de professora e professor aqui, mestres em gramática em português. Portanto, quer dizer logo, então, por isso. É uma coisa. Eu venho com um raciocínio: olha, o ferrão da morte é o pecado, mas Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus. Portanto, ou seja, por isso. E com quem que ele está falando, irmãos? Com crente. Portanto, amados irmãos, ele está falando com cristão. Ele não está falando com pagão, com ímpio. Ele não está falando com quem não leva Deus a sério. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para crente. Portanto, meus amados irmãos. E ele começa dizendo: sede firmes. Dá um cutucão e fala: irmão, está firme aí? Ou não? Firme é quem tem firmeza. O firme tem firmeza, irmão. Tem um jogadorzinho de futebol aí que você assopra, eles caem, não é? Você lembrou de alguém? Não fala, está sendo filmado aqui. E tem aqueles cabocão que chega assim, o cara chega, parece essa coluna, não é? Tuf, firme. De novo, pergunta para o seu irmão: está firme ou não? Está firme ou não? Firme é aquele que não cede. Firme é aquele que tem estabilidade. Firme é aquele que tem firmeza. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Agora é interessante, tem coisa firme, essa caixa firme, mas se eu mexer ela abala. Está firme, se eu mexer ela abala. A coluna é firme e inabalável. Paulo diz assim: não adianta você ser firme até a primeira tentação. Você tem que ser firme e inabalável. Estou firme na bênção, estou firme na luta, estou firme no domingo na igreja, estou firme na segunda no trabalho, estou firme em janeiro, estou firme em dezembro, estou firme no Araguaia, estou firme em Miami. Eu estou firme porque eu sou inabalável. Tem gente que é bom crente quando está no meio de crente, saiu, ninguém mais sabe que ele é crente. Ele é firme, mas ele se abala. Sabe como é que é?
Paulo disse: já que o pecado leva a pessoa para a morte, já que Deus nos dá a vitória em Jesus, sede firme, inabalável e constante, abundante, cheio, completo. E aquele crentinho meia boca, crentinho 2 dedinhos de água no fundo do copo, não. Abundante, aquilo que enche, que sobra. Sou mesmo, Pentecoste, cheio do Espírito Santo. Quer oração? Eu fico encabulado, irmão. O camarada cheira cocaína, é adepto da ideologia de gênero, ele rouba, ele é corrupto e ele anda por aí como se fosse alguém. É alguém que faz ritual de macumba e anda de pescoço erguido. E o homem e a mulher de Deus: eu sou crente, eu sou evangélico. Coisa nenhuma. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Por quê? Irmão, você não tem que se envergonhar de ter a marca daquele que te dá a vitória sobre o pecado, não. Você é crente? Sou, graças a Deus eu sou crente, não mereço, mas eu sou crente pentecostal, batizado com o Espírito Santo, e se me arrochar eu falo em mistério aqui dentro da faculdade, aleluia. Sou. Agora é interessante, o pecador fala piada profana, mente, fala que roubou, e não tem vergonha disso. E tem crente que não é abundante, ele não é cheio, firme, inabalável e abundante. Onde eu chego chegando. Estava numa reunião de coronéis um dia desse, começaram com uma piada profana, eu dei um tapinha no ombro de alguém e disse: com licença, impróprio para crente cheio do Espírito Santo. Os caras olhando assim: estou fora. Não, irmão, educação. A Bíblia diz que o pecado entristece o Espírito Santo que habita em mim e em você. Tenha coragem de ser firme, constante e abundante. Abundante em quê? Amados, o texto diz aqui: na obra do Senhor. Na obra. Abundante, firme, constante na fé, na evangelização, falar de Deus. Olha, eu vou orar por você, eu vou fazer uma campanha na sua casa, eu vou ajudar, eu quero expandir a obra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Eu estava lá, mas Deus me deu a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Por isso, eu sou firme, constante e abundante na obra do Senhor. Eu quero que você fique de pé para a gente terminar isso daqui. Essa reflexão, estamos em cima do nosso horário. Preste atenção aqui, amados. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E aqui você vai entender o porquê do tema. Qual que era o tema? Quem lembra? Vitória e recompensa. Vira e fala: irmão, é vitória e recompensa. Você tinha esquecido, né? Olha só, o tema dessa singela palavra é vitória e recompensa. Sabe por quê? Porque hoje, em Jesus, Deus te dá a vitória sobre o pecado. Amém? Quem está em Jesus aí? Tem a vitória sobre o pecado. Mas haverá um dia, próximo ou longe eu não sei, mas haverá um dia que Ele virá. E naquele dia, Ele vai dar recompensa para aquele que se envolveu na obra dele. Hoje nós temos a vitória contra o pecado, sobre o pecado, em Jesus. Mas naquele dia, diga naquele dia, quem fez a obra, diga quem foi firme, quem foi constante, quem foi abundante na obra do Senhor. Amados, a Bíblia diz que não vai ficar em vão. Tudo que você faz para Deus terá uma recompensa. A Bíblia fala de coroa, a Bíblia fala de galardão, a Bíblia fala de Deus fiel.
que sabe recompensar até um copo de água que você dá para alguém que está sedento. E se hoje o sangue de Jesus nos dá vitória sobre o pecado, naquele dia, Ele vai nos dar a recompensa por ter feito a obra dele aqui na terra. Pastor, eu estou em Jesus e eu tenho a vitória sobre o pecado. Então eu quero que você se envolva na obra, para que naquele dia você tenha a recompensa das mãos do Senhor. Pastor, eu nunca confessei Jesus. Sabe como é que é? Assim, eu para falar a verdade, eu tenho até vergonha, esse negócio de ser crente, carregar a Bíblia, ir lá na frente. Engraçado, né? Outras coisas feias não tem vergonha, mas de abraçar aquele que morreu por você na cruz, você tem. Eu quero, antes de orar, encerrando esse culto, perguntar se tem alguém aqui hoje que entendeu essa palavra: vitória sobre o pecado por intermédio de Jesus. É Deus que dá a vitória sobre o pecado por intermédio de Jesus, e isso você tem que confessar Jesus, senão não vale. Senão não vale. Eu quero fazer um apelo para você aceitar Jesus hoje na sua vida. Pastor, eu já tive comunhão, mas o ferrão da morte me pegou. Eu estou ferroado, o inimigo me pegou de jeito. Problema não, dá um basta. Dá um coice nesse ferrão, quebra essa vara, sai desse curral do mundo, da carne, e vem para Jesus, porque Ele te dá uma outra chance, e você vai deixar de ser tocado por esse ferrão da morte que é o pecado, e vai ser apacentado pelo bom pastor que é Jesus Cristo, o Senhor. Tem alguém que quer hoje aceitar Jesus? Tem alguém que entendeu essa palavra? Tem, está vindo ali uma jovem. Eu quero que a igreja...